Olá, boa noite no nome de Jesus. Primeira palavra que o Espírito Santo nos entrega de bandeja para começar o ano de 2026. E essa palavra nada mais é do que o seguinte: lute contra o espírito da inconstância. Essas férias de fim de ano, eu passei junto com a minha família em Madrid, com as minhas filhas, com o meu genro, com os meus netos, com os meus primos e com pessoas amadas. E nos momentos que eu estava dormindo, depois do Natal, entre o Natal e Ano Novo, o Senhor me acordou com essa palavra para que nós devêssemos em 2026, logo de início, combater a inconstância. Mas o que é inconstância, Renato? O que é esse espírito de inconstância? O espírito de inconstância é uma situação espiritual que afeta o seu pessoal, o seu físico, o seu emocional, de uma maneira muito forte, porque ela não deixa com que a sua alegria seja completa. Jesus nos prometeu uma vida abundante, Jesus nos prometeu que se nós estivermos com Ele, obedecêssemos os seus mandamentos, a sua vontade, se fizéssemos o que lhe agrada, tudo o que pedíssemos em nome dele para que o Pai fosse exaltado, ele nos concederia, mas esse espírito de inconstância vem porque ele traz dentro de mim e dentro de você uma situação de não aceitar situações que nós chamamos de provações, situações difíceis, ou seja, de repente você está alegre, está constante, curtiu o Natal e de repente aconteceu algo na hora de arrumar a mesa da ceia do Ano Novo, alguém falou alguma coisa ou chegou uma notícia, as provações chegam para nos tirar a paz. E ao pedir uma palavra do Senhor, por ele me acordar com isso para lutar contra o espírito da inconstância, o Senhor me levou no livro de Tiago, no capítulo 1, onde ele diz que as nossas provações devem ser motivos de alegria, pois nela nós poderemos usar a nossa fé em Jesus para poder superar cada uma dessas provações na nossa vida, cada uma dessas situações difíceis. Essa fé se chama perseverança, essa fé se chama paciência, segundo algumas versões, e ela deve permanecer agindo na nossa vida no meio das provações para impedir para que esse espírito de inconstância venha sobre nós. Aí você encontra uma pastora, você encontra uma irmã como a Lucy, uma mãe como a Lucy que diz assim: não, calma, nesses momentos de provação, entenda, Deus está no comando. Sim, a Lucy tem razão, Deus está no comando. Aí a Lucy, com aquele jeito gostoso dela de falar, ela fala: acredite que Deus vai mudar as coisas, que nós devemos orar para Deus, porque Ele vai abrir portas para nós no meio das provações, e essas provações vão passar. Deus vai cuidar, Deus vai agir, tenham certeza. É só acreditar que Deus vai mudar essas situações. E se nós nos apegarmos a Jesus, diz a Lucy, segundo a palavra, nós conseguiremos viver em paz. Nós temos que acreditar. Tudo isso que a Lucy fala constantemente na minha família e para as pessoas às quais nós tivemos o prazer de pastorear, e ainda pastoreamos algumas, o que acontece? As pessoas, ao ouvir a Lucy falando, o que acontece? Elas se chocam porque no momento da provação acontece algo que o salmista diz: cuidado para que você não se irrite com o sucesso das outras pessoas, que vai estragar a tua paz. Porque não se irrite, porque o caminho dos outros parece mais fácil que o seu. Um dos momentos que tiram a nossa paz e anulam tudo isso que a Lucy falou é quando você tem uma aprovação e você olha para o Renato e o Renato está numa vida babesca, numa vida toda feliz, e você fica bravo e você acha que, puxa vida, como o Renato consegue estar vivendo em paz e eu não? Então, nesse momento, quando você se irrita com a aprovação, em vez de se alegrar para saber que é o momento que Deus vai agir, você, e ao se irritar, esse espírito da inconstância vem mais forte sobre você. O próprio Tiago, um pouquinho mais adiante, ele diz que para que nós
tenhamos essa fé completa, essa paciência, essa perseverança que a Lucy diz, nós temos que saber como falar. Porque, infelizmente, quando chega a aprovação, a primeira coisa que a gente faz é maldizer a Deus. Sim, você e eu maldizemos. Maldizemos a Deus, maldizemos ao Espírito Santo. Alguns dizem, eu acho que eu joguei pedra na cruz. E Tiago, no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, se nós não soubermos controlar a nossa língua no momento da aprovação, nós não vamos conseguir controlar o nosso corpo. Então, se você se irritar, se você não controlar a sua língua, o que vai acontecer? Esse espírito de inconstância virá sobre você e tudo aquilo que a Lucy falou, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos prometeu, cai por água abaixo. E aí, continuando um pouquinho mais, Deus me deu um outro versículo no capítulo de número 4, que Paulo fala aos Colossenses, lá pelo versículo de número 12, ele diz assim, que nós temos que entender a vontade de Deus. Se nós não entendemos a vontade de Deus em tais situações, o que vai acontecer? Nós vamos perder para as provações, nós vamos nos irritar, nós vamos não controlar a nossa boca, não vamos ter sabedoria, não vamos conseguir pedir sabedoria para o Senhor para controlar, porque se você não entende a vontade de Deus, o que vai acontecer? Você vai ficar desesperado, puxa vida. Como é que aconteceu isso? Essa fatalidade? Por que veio essa morte? Por que veio essa tristeza? Por que é que eu não estou conseguindo prosperar? Então, se você não entender a vontade de Deus, se você seja ela permissiva ou o porquê está acontecendo aquela situação e não buscar na palavra de Deus, o que vai acontecer? O espírito de inconstância vai tomar conta de você. E quando você não entende a sabedoria de Deus, você vai falar, mas como eu faço? Muito fácil. Você tem que pedir a Deus, Senhor, eu não estou aceitando, eu não quero me irritar com essa provação, eu não vou maldizer essa situação. O apóstolo diz para que eu me alegrasse, é muito difícil me alegrar, eu não consigo entender sua vontade, mas Jesus diz no capítulo de Lucas 21, versículo 19, Jesus diz assim, que nós devemos pedir para o Espírito Santo nos ajudar em todas essas situações, porque nós vamos ser perseguidos. Passar por uma provação e se alegrar por ela, nós vamos estar fazendo aquilo que Jesus quer que nós façamos. Isso é muito difícil. Então, Jesus fala, se você não pedir sabedoria de Deus para que você possa entender os problemas das provações, entender o que as outras pessoas vão dizer contrárias àquilo que você está fazendo, você não vai conseguir superar esse espírito da inconstância. Porque nós continuamos a perder porque não temos a sabedoria revelatória da palavra e da vontade de Deus para as nossas vidas. E o grande problema é que quando você não conhece a vontade de Deus, quando você não pede com sabedoria, esse espírito de inconstância traz em você a dúvida. E você, ao duvidar no meio da provação, você perde por completo as suas forças. Então, você tem que entender que Deus, como diz a Lucy, vai agir no meio da provação. Jesus disse lá em Lucas 15 que ele vai agir no meio da provação. Ele vai trazer a nossa vitória. Mas se eu e você também não estivermos fazendo o que é justo, não estivermos fazendo o que é certo, não estivermos fazendo aquilo que é para manter o correto na nossa vida, tudo aquilo que nós pregamos nesses 17 últimos dias, que falamos para vocês aquilo que agrada ao Senhor, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir superar essas provações. E depois, o próprio apóstolo Paulo tem em Gálatas, no capítulo 6, lá pelo versículo 9 também, ele diz que nós não podemos deixar de fazer o bem, porque no meio das provações, você quer que todo mundo se dane, você liga aquela palavra feia, que alguns cristãos não vão gostar, mas o FODA, você liga esse poder na sua vida, que você parece que deixa tudo de lado, e não é assim. Nós temos que entender que no momento das provações, nós não podemos cansar de fazer o bem, continuar lutando pelo bem do próximo, pelo nosso bem, amar o próximo, perdoar, ir para frente. E o Senhor Jesus, usando o apóstolo Pedro, lá na segunda epístola dele, no capítulo 1, ele diz que nós temos que ajuntar na fé, que a Lucy falou no princípio, ajuntar a essa fé virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Eu vou tentar resumir bem rápido, para a gente não passar muito tempo aqui. Se você for perder por espírito
da inconstância é que você não está colocando junto da sua fé a virtude. O que é isso? Você tem que ter fé, mas você tem que ter integridade moral. Guarde isso. Uma fé sem integridade moral não vai adiantar nada. Se você for um venal, se você for uma pessoa que não é honesta, não é justo, não adianta você falar que tem fé. Não adianta Luci falar que Deus vai fazer tudo, porque não adianta. Você não juntou a fé à virtude. Se você não junta a fé, o conhecimento da palavra de Deus, se você não me escuta, não escuta outras pessoas, não busca na palavra, não lê a Bíblia, você não vai ter conhecimento revelatório do Senhor. Então aí, o que vai acontecer? Você não vai conseguir tomar uma decisão baseada no conhecimento. Você só quer ter fé, mas você não sabe se aquilo está de acordo com a palavra de Deus, você não tem conhecimento. Então, junto à fé, tenho que ter virtude, caráter, moral para poder falar com os outros, tenho que ter o conhecimento e tenho que ter domínio próprio, como nós vimos. Não irritar, não falar mal dos outros, não blasfemar, não se irritar com o sucesso dos demais. O domínio próprio é fundamental para ajudar na fé, porque senão tudo que a Luci falou não vai dar certo. E junto com isso, com o domínio próprio, eu tenho que ser perseverante, eu não vou desistir na primeira. Se veio uma aprovação, você já vai desistir, veio a segunda vez, você vai desistir. Não, lute, persevere que você vai conseguir. E a outra coisa, viver de uma maneira piedosa. Viver de uma maneira piedosa é juntar a fé, agora a piedade, que é uma vida digna, como agrada ao Senhor. E junto com tudo isso que nós devemos juntar a fé, devemos juntar a fraternidade. Se você não amar o outro, se você não amar a si mesmo, não tiver essa fraternidade, você vai ter inveja, você vai ter raiva, você vai se irritar, você vai blasfemar e vai viver constantemente em inconstância na sua vida. E o último que o Senhor manda unir através de Pedro a fé é o amor. O amor é altruísta, não pensa em si mesmo. O amor se dá, se entrega, não perdoa. O amor faz de tudo, não se ufana, não é orgulhoso. Então, se nós juntarmos então a fé, a virtude, caráter, moral, o conhecimento, buscar na palavra de Deus a razão, a palavra revelatória, como nós falamos, não tiver domínio próprio, se irritar, blasfemar, falar, se não for uma pessoa perseverante em lutar no meio das provações, não for piedosa, não viver como Jesus quer, não for fraternal, ter esse amor ágape pelas pessoas e por si mesmo, e se você não tiver o amor altruísta para colocar para fora toda essa essência de Jesus, nós não vamos conseguir viver a fé que o apóstolo Tiago diz que nós vamos nos alegrar no meio das provações. Então, para terminar com a maior facilidade, tudo isso que a Luci falou, volto a dizer, Deus está no comando, Deus vai mudar as coisas, devemos orar, Deus vai estar junto, se aperte no Senhor, nós vamos conseguir viver em paz se nós estivermos junto com Jesus, mas, então, ponto principal, não se irrite por achar que o caminho dos outros é mais fácil que o seu. Controle as suas opiniões no meio das provações. Entenda a vontade de Deus. Para isso você tem que ter conhecimento. Dependa do Espírito Santo antes de tomar uma decisão, antes de falar qualquer coisa. Peça a revelação do Espírito Santo de Deus no meio das provações. Não duvide no poder de Deus, porque Ele está vendo aquilo que está acontecendo com você e vai trazer a saúde. Acredite que Deus vai agir no meio da provação. Mantenha-se justo e fazendo sempre o que é certo e não se canse de fazer o bem e lutar pela verdade. Se você fizer tudo isso, juntar a tudo isso a virtude, juntar a tudo isso o caráter decente, juntar a tudo isso o que nós estamos falando, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a fraternidade, a piedade, o amor, você vai vencer com certeza esse espírito da inconstância. O Senhor quer uma vida, tem para nós uma vida tremenda em 2026, mas vamos guardar essa palavra, vamos ouvir 2 ou 3 vezes, porque temos muito o que falar sobre isso e o Senhor quer o melhor para nós. Por isso, nos alegremos caso venham as provações e saibamos que nossa posição como homem, como mulheres de Deus é fundamental para conseguirmos vencer o espírito da inconstância que ele tenta tomar possessão da nossa vida no meio das provações. Vamos em frente, vamos ter um ano de vitória no nome de Jesus.
Mas lembre-se dessa palavra como primeira palavra do Espírito de Deus para 2026, para nossas vidas. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Fique na paz, um ano cheio de bênçãos.